hoje eu quero pensar com os irmãos num tema que eu intitulei sobre a importância do ensino para a igreja. 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 14. 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 14. Acompanha comigo a leitura. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois vocês sabem de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Pai, obrigado pela Tua palavra. Pai, obrigado pela Tua palavra que nós já cantamos, que nós já oramos, que nós já lemos, e agora nós vamos meditar nela. Pai, que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Nós queremos ouvir a Tua voz. Ó Pai, aquilo que o Senhor tem para nos dizer nessa noite. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta aí, se você abrir o texto bíblico, porque eu quero pensar um pouquinho, fazer uma introdução antes de tirar algumas lições desse texto. No mês de setembro do ano passado, nós encerramos o mês de missões, refletindo sobre o tema Missões conforme o mandato de Jesus Cristo. E nós vimos o texto conhecido como a grande comissão de Jesus, lá Mateus 28, versos 18 a 20, Jesus se dirigindo aos seus discípulos e dizendo: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Jesus, ele destaca a tarefa missionária da igreja, ressaltando aspectos como vão, façam discípulos, ou indo, façam discípulos. Fazer discípulos, essa tarefa de fazer discípulo corresponde batizar, corresponde ensinar. E nessa missão que vocês vão fazendo, a minha presença é garantida. Jesus, nessa comissão, nesse texto intitulado por alguns como a grande comissão de Jesus, ele dá um novo papel para os seus discípulos que antes era exclusivo ao mestre. Os discípulos agora recebem a tarefa de ensinar. E Jesus diz o que eles devem ensinar. O que vocês devem ensinar? A obedecer tudo o que eu lhe ordenei. A igreja, para ela cumprir a sua missão no mundo, ela é uma comunidade capacitada, ou seja, ela recebe a capacitação do Espírito Santo, a instrução na palavra, mas a igreja, para cumprir a sua missão no mundo, ela é uma comunidade capacitadora. Ela ensina a palavra, ela prega a palavra, ela vive a palavra. O ensino bíblico, o ensino da palavra de Deus, é algo ligado à missão da igreja, a razão ou uma das razões pela qual a igreja existe. É bem verdade que o ensino, e quando eu uso a expressão ensino aqui, eu estou usando um termo genérico sobre a transferência ou a transmissão do conhecimento, tem sido algo muito negligenciado em nossos dias. Eu poderia, até aqui com os irmãos, tentar enumerar algumas justificativas e responsabilidades, e algumas até farei ao longo da mensagem, ligadas à responsabilidade daqueles que têm a tarefa de ensinar na igreja, mas eu quero levar você a pensar em algumas coisas comigo.
algumas questões para que nós possamos fazer uma análise se a gente de fato valoriza o ensino. A primeira pergunta que eu quero fazer para você não precisa me responder, mas eu queria que você construísse essas perguntas, o pensamento, possíveis respostas sobre elas na sua mente, o que é a Bíblia para você? O que é a Bíblia para você? Você lê a Bíblia? Qual o lugar que a leitura, o estudo e a meditação das Escrituras ocupam em sua vida? Você já parou para pensar que na Bíblia nós temos a história de Deus, o relato da busca de Deus por nós, e que através dela nós olhamos o mundo como algo criado por Deus, deformado pelo pecado, que está sendo restaurado por Cristo, e que um dia nós teremos a restauração completa quando nós estivermos com o nosso Senhor. Você pauta as decisões da sua vida ou do seu ministério com base nas Escrituras? Você busca conhecimento das Escrituras, ou para você ela é de difícil compreensão, que só os teólogos conseguem compreendê-la? Você acredita na relevância da Bíblia para os assuntos da sua vida? Você examina o seu coração à luz da palavra de Deus? A Bíblia tem transformado a sua maneira de viver e ver e viver neste mundo? O conhecimento bíblico tem te levado à adoração a Deus, à fé, a uma vida de santidade, a uma vida de mais amor, a uma vida de transformação? Se a sua resposta for negativa, um percentual muito bem baixo ali de respostas afirmativas, para cada uma dessas simples questões aqui, você é alguém que tem negligenciado a palavra de Deus. Você é alguém que tem colocado as Escrituras como fonte secundária em sua vida. Se você tem negligenciado o estudo bíblico, ou o ato de estudar, de adquirir conhecimento e aplicação da sua inteligência para aprender as Escrituras, muito possivelmente, você não tem valorizado, você não tem dado importância para o ensino da palavra de Deus. Aí você olha para mim e fala, acabou a mensagem. Não fique assustado. Não quero com isso que você se desconecte, que você vá embora com remorso, se essa é a sua condição. Mas eu quero falar sobre o assunto proposto e ressaltar sobre a importância do ensino para as nossas vidas, para a igreja. Nós conhecemos, eu vou para Timóteo, segura aí. Nós conhecemos hoje a Bíblia como um livro bem editado, bem acabado, que cada um tem uma versão, um modelo, né? Imagino que nós temos os mais variados modelos aqui. Antigamente, escrever numa Bíblia era quase que um pecado. Quem é dessa época? Hoje saiu uma Bíblia aspiral, que tem um pedaço lateral lá que você pode escrever bastante. E a Letícia, pai, me dá uma dessa. Porque ela quer escrever, fazer os desenhos dela do lado do texto. Hoje nós temos os mais variados modelos, mas antes da Bíblia chegar em nossas mãos neste formato, o conteúdo da palavra de Deus passou por diversas formas de transmissão, seja ela oral ou escrita. Quando Paulo instruiu Timóteo com base no texto que nós lemos, obviamente ele não tinha em mente a Bíblia como nós temos hoje. Paulo não conhecia a Bíblia impressa. Paulo não conhecia todos os livros do Novo Testamento. Paulo não tinha isso em mente. Obviamente o Espírito Santo que estava conduzindo Paulo, sim, sabia. Mas Paulo não conhecia a Bíblia como nós conhecemos hoje.
Porque Deus, esse processo de formação daquilo que nós chamamos de cânon das Escrituras, ou seja, o conjunto dos livros que nós entendemos como inspirados por Deus, Deus ele faz isso de uma forma gradativa. Deus ele se revela, Deus se faz conhecido, e Deus escolhe cerca de 40 pessoas, os autores bíblicos, pessoas cultas, pessoas rústicas, sacerdotes, profetas, pescadores, pastores, juízes, reis, que ao longo de um tempo de 1.600 anos aproximadamente, escreveram os 66 livros que nós conhecemos da Bíblia. É um processo que vai ocorrendo de forma gradativa e que chega para nós como nós temos hoje. Quando nós examinamos, por exemplo, o Antigo Testamento, o período de Moisés, nós enxergamos o processo de transmissão de conhecimento do ensino, e esse ensino, ele já tinha uma certa escrita, mas ele ocorria de uma forma muito oral. Ou seja, o pai da família narrava, contava as histórias nas diversas circunstâncias do dia a dia. O povo, por ser um povo teocêntrico, ou seja, que tinha Deus no centro de tudo, a vida deles girava em torno da crença no único Deus e de um comportamento social, religioso e moral vinculado a esse Deus. E esse ensino era passado do pai aos filhos. O contexto do ensino bíblico, queridos, ele ocorria no lar. A mãe era uma figura inicial no processo educacional. Ficava com a criança até os 6, 7 anos de idade. A partir de então, o pai era responsável, inclusive, de ensinar uma profissão ao filho, homem. Se você ler Deuteronômio, capítulo 6, capítulo 6, versos de 6 a 9, olha o que diz lá. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prende-as na testa. Escreva-as, nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Ou seja, família, ensine a palavra. Núcleo familiar, viva a palavra. Isso que vocês estão ouvindo de mim deve ser falado entre vocês. Esse é o período inicial, período de Moisés, das Escrituras. Mas quando nós vemos a história do Antigo Testamento ocorrendo, eu estou sintetizando aqui, nós vemos o período dos profetas. E os profetas eram aqueles que falavam em nome de Deus para instruir o povo, mas ainda o lar continuava sendo o centro formador da criança, o centro formador da religião da criança. Depois surgem personagens como escribas, fariseus, surge a sinagoga. Quando o povo sofre constantes períodos de guerra e domínio de outros povos, o povo agora distante do templo procurava constituir um local para adorar a Deus. E é nesse contexto que surgem as sinagogas. E é lá que então parece começar a haver uma transferência. Nas sinagogas, os meninos eram instruídos por mestres, escribas e fariseus. E aqui existe uma transição do cenário educacional judeu, porque os escribas e os fariseus passam a ocupar a função do ensino. Os escribas, eles se empenhavam em copiar e preservar os escritos sagrados, e aqui começa-se a intensificar o ensino formal. Esdras é um exemplo de um grande mestre que se dispôs, diz o texto, a ensinar a lei. É um contexto onde parece que já não existe mais uma devoção ao único Deus. E é ali na sinagoga que efetuava-se então a leitura da lei, da Torá. A igreja cristã,
ela nasce nesse ambiente do judaísmo. Jesus Cristo e os primeiros cristãos ali, né, eram todos judeus. E no tempo de Jesus, as meninas eram educadas em casa por suas mães e os meninos eram instruídos nas sinagogas pelos seus mestres. Eles ingressavam ali quando tinham 6 anos de idade e ali eles aprendiam a palavra de Deus, a Torá, e ali eles aprendiam também uma profissão. E quando nós chegamos no Novo Testamento, nós lemos sobre o maior exemplo, ou aprendemos sobre o maior exemplo sobre educação, sobre ensino cristão, que está na figura do próprio Jesus, na forma que ele ensinava e como ele representava aquilo que ele ensinava e como ele demonstrou que o seu objetivo principal era transformar vidas através do seu ensino. Como já falei, Jesus deixou uma ordem aos seus discípulos, registrada de forma muito clara no texto de Mateus, capítulo 28, fazer discípulos, ensinando-nos a obedecer os mandamentos. E nós, como igreja, queridos, temos essa responsabilidade. Por isso temos a importância do ensino para a igreja. Porque quando nós pensamos em ensino, qual é a primeira coisa que vem na sua mente? Escola. Na igreja? EBD, Escola Bíblica Dominical. E, obviamente, é um excelente ambiente de ensino. Mas o ensino na igreja está muito além da Escola Bíblica Dominical, concordam comigo? Pregando é o ensino. A pregação é um ambiente de ensino. Existem diversos outros ambientes de ensino na igreja que está muito além da Escola Bíblica Dominical, embora, ressalto, a Escola Bíblica Dominical tem um papel fundamental na formação da nossa caminhada cristã. Paulo, no texto que nós lemos, autor do texto que nós lemos, ele surge um pouco depois dessas narrativas que eu fiz toda aqui. Ele cresce em um ambiente com forte impacto da herança judaica no âmbito da educação. Ele tem uma educação primeiramente judaica, mas ele está muito exposto a outras culturas, greco-romana, e conteúdos dessas culturas e outras religiões. Paulo foi educado no conhecimento da lei, dos costumes judaicos. Ele aprendia os costumes dos gentios, sua literatura e até mesmo a sua religião. Ele tinha esse aprendizado. E essa era a educação de Paulo quando ele se torna cristão. Mas é interessante que nós vemos nas Escrituras que Paulo, assim como outros apóstolos, constituíram princípios, bases, organização para as igrejas que estavam surgindo, ou seja, eles ensinavam, eles deram importância ao ensino. Por exemplo, eles faziam isso enviando cartas, como aqui já lemos aqui alguns versículos. Essa era a forma de ensinar as igrejas, de animar as igrejas, de chamar a atenção diante das práticas ilícitas. E a igreja crescia e se desenvolvia em comunhão, em ensino da palavra. E a base aqui de toda a introdução que eu fiz é para dizer que o ensino era e é essencial na igreja para o crescimento e para a formação do discípulo de Jesus Cristo. Depois de fazer essa introdução, eu chego aqui, vamos para Timóteo, capítulo 3, versos 14 a 17. Porque Paulo, autor dessa carta, servo e chamado por Deus para pregar o evangelho, algo que ele fez com muita excelência durante 30 anos. Depois de muito trabalhar, depois de plantar diversas igrejas, no momento em que ele escreve essa carta, Paulo está idoso,
Paulo está debilitado. Paulo está preso, agora não mais com uma prisão que ele tem circulação de pessoas. Ele está em um local frio, acorrentado como um criminoso, local onde ele sabe que não sairia mais. Ao ler as suas cartas, nós vamos ver que parte dos seus amigos, dos seus companheiros da jornada, o haviam abandonado. E Paulo aqui sentia que seu trabalho havia concluído. Que a sua vida estava quase no fim. Inclusive ele vai usar em algum momento a expressão completei a carreira. Mas mesmo neste cenário, Paulo está preocupado. Paulo está tomando providências para que depois da sua morte, a fé seja ou continue sendo transmitida, ensinada a gerações futuras. E Paulo escreve essa carta a um jovem chamado Timóteo, a quem Paulo muito tem um apreço. E Timóteo era filho de uma crente judia, de um pai grego. A mãe de Timóteo, Eunice, e a sua avó Lloyd, instruíram Timóteo nas Sagradas Escrituras, desde a infância. Paulo conheceu Timóteo ali na primeira viagem missionária, e Timóteo então tornou-se um companheiro de jornada. Paulo tinha um grande carinho por ele. Ele foi um instrumento usado por Deus para levar Timóteo a Cristo. E Timóteo era um daqueles jovens tímidos. Ele estava sendo colocado em uma grande responsabilidade de liderança à frente da grande igreja de Éfeso. Um tempo de graves ameaças à fé cristã, de perseguição que estava surgindo na igreja. Vocês estão me ouvindo? E dentre as suas responsabilidades, estava de combater as heresias, ou seja, os falsos ensinos, de ensinar a fé dos apóstolos, o evangelho, junto com as obrigações que vinham dela. Falsos mestres estavam se infiltrando na igreja, atormentando em relação à confiança nas escrituras. E uma das missões de Timóteo era continuar ensinando que se deve crer na Bíblia. Diante desse cenário de perseguição, de impiedade, de tempos difíceis, Timóteo deveria permanecer no Evangelho e manter a mensagem viva. E Paulo recomenda a Timóteo a não se intimidar por causa desses dias difíceis. Pelo contrário, ele deveria preservar no que aprendeu dos seus mestres, inclusive de Paulo. Desde criança, Timóteo havia recebido as Escrituras, e não há nada como essa palavra escrita para mostrar e ensinar o caminho da salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Olha o que Paulo diz nos versos 14 e 15 do texto que nós lemos. Quanto a você, porém, você quem? Timóteo, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Desde quando Paulo conhecia as Escrituras? Desde criança. O ambiente de Paulo era um ambiente totalmente judeu como os outros? Não, já era um ambiente que tinha influências greco-romana, tinha influências de outros ensinos, mas onde ele aprendeu as Escrituras? Na sua casa, no seu lar. Paulo, a partir do verso 15, e aqui eu quero me ater, Paulo ensina para Timóteo 3 verdades que sustentam a importância do ensino da palavra de Deus. A primeira verdade que Paulo ensina para Timóteo é que a Escritura tem autoridade divina, porque Paulo diz assim,
toda a Escritura é inspirada por Deus. E o que significa dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus? Paulo, diante daquele cenário que sabia que Timóteo estava vivendo ou viveria, de impostores, de falsos ensinos, Paulo reafirma para Timóteo a superioridade da palavra de Deus, que é sagrada, confiável, é útil. Paulo está dizendo que toda a Escritura é soprada por Deus, é palavra de Deus. Esses camaradas sofreram influência do Espírito Santo de Deus para que eles escrevessem a palavra de Deus. E ele diz, toda a Escritura é inspirada por Deus. A Escritura tem autoridade divina, Timóteo. Quando alguém vir falar alguma coisa para você, sabe o que você aprendeu lá na sua casa? Sabe o que você ouviu nas sinagogas? Sabe o que eu estou dizendo aqui para você, Timóteo? Toda a Escritura é inspirada, sofreu a influência do Espírito Santo de Deus. Sim, tem um aspecto humano, porque Deus usa 40 pessoas ao longo de 1.600 anos dentro de um contexto que está distante do nosso, que a gente precisa lá entender, mas ela tem a influência do Deus que está se revelando, que está se tornando conhecido e está mostrando quem Ele é na vida desses homens, e esses homens estão registrando para nós. Então, Timóteo, a Escritura tem autoridade divina. Não é porque a sua mãe falou, não é porque a sua avó falou, é porque o próprio Espírito Santo testifica isso. E por ser inspirada por Deus, o sopro de Deus, palavra de Deus, influência do próprio Deus, a Escritura é a própria palavra de Deus para nós. Isso não é um termo, querido, que às vezes a gente fala, isso é para estudo, discussões acadêmicas, teológicas. É uma das verdades mais preciosas para nós cristãos, queridos. A certeza que a Escritura tem autoridade divina. Isso muda a nossa forma de ver a vida. Isso faz nos responder as perguntas que eu fiz na introdução de forma diferente. Porque se a Escritura é palavra de Deus, se a Escritura tem autoridade divina, por que eu negligencio o estudo das Escrituras? Por que eu não me aperfeiçoo nos estudos das Escrituras? Eu amava ver aqueles testemunhos, queridos, daqueles irmãos que não tiveram a oportunidade de ter um estudo formal. E muitas vezes você via pessoas testemunhando, pessoas simples, humildes, dizendo que quis buscar a alfabetização. Para quê? Para ler as Escrituras. E hoje, você não precisa nem saber ler. Basta alguém pôr num aplicativo para você, Bíblia falada. E você vai escutar aquilo. Mas a questão hoje é o valor que nós damos para a palavra de Deus. Se a Escritura tem autoridade de vida, queridos, é palavra de Deus para nós. Por quê? Se nós estamos, e essa é a minha pergunta, se nós estamos negligenciando, nós precisamos rever. As Escrituras não são frutos da reflexão ou da descoberta humana, mas da revelação do próprio Deus. Toda a autoridade das Escrituras depende exclusivamente da sua origem divina. Um livro perfeito, escrito, como já disse, ao longo de 1.600 anos, 40 autores, um livro que apresenta uma história, a história de Deus, o seu relacionamento em busca da humanidade. Ela é a palavra de Deus escrita de forma acessível, para que todos possam conhecer e obedecer fielmente a sua vontade. Tudo que é essencial para o ser humano conheça a Deus e seja levado de volta à sua presença está escrito nas Escrituras. Você vai falar, pastor, mas tem textos aqui que não é tão fácil de entender. Concordo, porque, repito, ela tem um aspecto humano. Ela foi escrita ao longo de 1.600 anos, dentro de um contexto de outros idiomas, dentro de um contexto muito diferente do nosso. E alguns aspectos, sim, a gente precisa de um entendimento mais profundo,
mas naquilo que Deus quer se revelar a nós, ela é muito simples. Gênesis 1:1, o que está escrito lá? Quem criou tudo? Tem dificuldade em entender isso? Lê mais um pouquinho, vai ver quando Deus cria, o que Deus cria, a condição do homem, o relacionamento do homem com ele, e o que o homem faz. Tem dificuldade em entender o que o homem fez? Em desobedecer a Deus? Tem dificuldade em entender o que Deus está fazendo a partir da desobediência? E quando nós olhamos para os evangelhos, tem dificuldade em entender a missão de Jesus, que está muito clara. Então, o que Deus quer se comunicar conosco, queridos, ela é muito simples. E com simples aqui eu não estou menosprezando a profundidade, entendam. Estou querendo dizer que é compreensível. E se a Bíblia, então, é a palavra de Deus transmitida a nós, nós devemos lê-la, nós devemos estudá-la, nós devemos meditar nela. E principalmente, queridos, porque senão a gente vai ser só intelecto, é colocá-la em prática em nossas vidas. Ela deve transformar a nossa maneira de viver. Deus fala comigo e com você, sabe onde? Aqui. Você não precisa esperar o domingo. Deus é a fonte de origem das Escrituras. E essa revelação deve ser a base de sustentação sobre qual todo o ensino deve ser desenvolvido. O problema, queridos, é que nós vivemos numa cultura hoje, que as pessoas querem ir para a igreja, as pessoas querem ver milagres, as pessoas dizem querer ver o extraordinário, mas ver o sobrenatural de Deus, ter uma experiência agradável. Outros querem prosperidades, outros querem curas, mas poucos são aqueles que querem ser feridos, aqueles que querem ser confrontados, aqueles que querem crescer, aqueles que querem ser mudados no conhecimento da palavra de Deus. E viverem a sua vida moldada pela palavra de Deus. Se Deus quer se comunicar conosco nos dias de hoje, Ele escreveu a sua mensagem em um livro, que nós chamamos de Bíblia, Escrituras, palavra de Deus. Ela tem autoridade divina, queridos. Mas há uma segunda lição nesse texto. Ela não só tem a sua autoridade divina, mas a Escritura, ela beneficia aqueles que a estudam. Olha o que Paulo diz na segunda parte do verso 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus, mas ela também é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Paulo, ele continua a sua argumentação que além de inspirado, o sopro de Deus, palavra de Deus, influência do Espírito de Deus, ela também é útil. Ela tem autoridade divina, inspirada e beneficia aqueles que a leem com fé. É útil. Paulo menciona 4 objetivos das Escrituras. Ela é útil para o ensino. Porque é ela que nos conduz o caminho da verdade. Ela é o nosso manual de fé. A gente acha bonitinho dizer, né, que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Mas ela é que nos ensina como viver a nossa fé, queridos. Mas ela é útil para a repreensão. A Bíblia nos mostra e nos tira do caminho do erro. Ela examina, nós somos examinados por ela se há na nossa vida algum pecado. Ela é útil para a correção. Ela nos apresenta e nos traz de volta para o caminho da verdade, nos dirige a um caminho reto. E ela é útil para a educação na justiça. A Bíblia nos dirige na aplicação de verdade, conduzindo por todo o caminho da vontade de Deus para uma vida piedosa. Nos prepara para vivermos uma vida marcada por um caráter segundo o coração de Deus. As Escrituras nos anunciam a salvação por intermédio de Cristo, pela fé em Cristo Jesus,
Os evangelhos expõem o nascimento, a vida, o ensino, os milagres, a morte, a ressurreição, a ascensão de Cristo. A Bíblia instrui para a salvação em Cristo Jesus. A Bíblia é cristocêntrica, uma igreja bíblica. Tem consciência da sua autoridade divina, mas ela traz benefícios com a sua vivência, o seu manuseio. É nela que nós aprendemos que nós fomos criados para amar e servir a Deus, ter comunhão com Ele, que nós falhamos nesse propósito, que todos pecaram. O grande problema da humanidade é o pecado, e o grande propósito de Deus é libertar o homem do pecado, porque Deus nos ama. Ele escolheu agir por meio de Cristo para nos restaurar. É nela que nós aprendemos. E Paulo olha para Timóteo e diz assim: Timóteo, continua lá, cara, no que você aprendeu lá da sua avó, firme, no que você está ouvindo de mim. Porque essa Bíblia, as Escrituras, é útil. É útil para a doutrina, é útil para a conduta. Os falsos mestres desassociavam essas coisas de doutrina, conduta. A Escritura é útil para ensinar a fé, é útil para corrigir o erro. Quanto à conduta, ela é útil para orientar a vida do homem e ensiná-lo a viver. Nós devemos, repito, ler, meditar, estudar a Bíblia, queridos. Nos sentirmos instruídos, sermos muitas vezes levados a lágrimas, ouvir a voz de Deus e sermos tocados pelo próprio Deus. E a minha pergunta é: quantas vezes você já viveu essa verdade na sua vida? Me lembro de uma fase da minha vida, enquanto no seminário, e tinha um dia da semana que eu tinha uma aula que era panorama bíblico, não me recordo exatamente. E eu brincava com os meus colegas de classe que aquela aula custava R$5 a mais para mim. Porque a professora não liberava no horário, e eu deixava o meu carro no estacionamento, e eu tinha que pegar o carro até 11 horas da noite. E ela liberava a gente por volta de 10h05, 10h10, 10h15, e eu chegava sempre depois das 11 horas para pegar o carro. Queridos, mas como eu pagava, R$5 é um valor simbólico, mas como eu pagava aquele valor com prazer. Porque muitas vezes eu saía daquela aula, meditando. E muitas vezes, do caminho de Osasco para Jandira, eu ia no meu carro chorando, sendo confrontado pela palavra de Deus, queridos. A Bíblia precisa fazer isso conosco. No dia de Timóteo, a confiança nas Escrituras estava sendo desafiada, e a tarefa de Timóteo era entender, era estar alicerçado na utilidade das Escrituras e ensiná-las. Não era diferente nos dias de Jesus, em que os escribas, os fariseus, os mestres centralizavam a sua atenção, se preocupavam em torno do cumprimento da lei, não tinham preocupação espiritual, e os próprios mestres não eram padrões de obediência a Deus, suas atitudes não correspondiam às palavras. E um dia, Jesus subiu ao monte e começou a ensinar, e aqueles que o seguiam, o chamado Sermão do Monte. E eu quero ler o término desse sermão, bastante conhecido, mas eu quero usar uma paráfrase. E eu gosto de destacar isso porque existem versões da Bíblia que são paráfrases. E essa é uma paráfrase que eu acho linda, proposta por Eugene Peterson na Bíblia A Mensagem. Mateus 7, 24 a 29. Eu não uso para pregar, mas eu amo ler as poesias dessa paráfrase. Diz assim: as palavras que digo são meros adendos ao seu estilo de vida, como a reforma de uma casa que resulta em melhora de padrão. Elas são o próprio alicerce, a base de sua vida. Se vocês puserem essas palavras em prática, serão como os pedreiros competentes que constroem a sua casa sobre a solidez da rocha. A chuva cai, o rio avança e o vento sopra forte, mas nada derruba aquela construção, porque ela está fundamentada na rocha. Mas se vocês usarem essas minhas palavras para fazer estudo bíblico, sem nunca, por isso que eu estou dizendo que é uma paráfrase, sem nunca aplicá-las à própria vida, não passarão de pedreiros tolos, que constroem sua casa sobre a areia da praia. Quando for atingida pela tempestade e pelas ondas, ela irá desmoronar como um castelo de areia. Quando Jesus concluiu o seu discurso,
A multidão o aplaudiu. Eles nunca tinham ouvido um ensino assim. Era óbvio que ele vivia o que pregava. Em contraste com os líderes religiosos do povo. Foi a melhor aula que eles já tinham ouvido. Você conhece o término do Sermão do Monte na versão original? Eles diziam, nós nunca vimos nada igual. Queridos, que ao refletir na palavra, ao falar sobre a palavra, ao trocar informações, ao evangelizar, as pessoas olham para nós e falam, uau. Eu quero terminar um sermão, queridos, e eu não quero ser aplaudido pela minha eloquência na pregação do sermão. Eu não preciso ser aplaudido e nem quero, mas eu queria que ao terminar um sermão o Espírito Santo permitisse e as pessoas olhassem, uau! Nós nunca vimos nada igual. Eu queria terminar uma aula no seminário e os alunos olharem para mim, olhando um tema de gestão eclesiástica e dizer, uau, eu nunca vi nada igual. Porque aquilo que nós falamos, aquilo que nós ensinamos, é a palavra de Deus, vinda do próprio Deus. E nós vivemos, não apenas ensinamos, mas vivemos isso. Porque Jesus, ele não ensinava para passar conhecimento. Jesus, ele não ensinava para despejar informações com base nos seus títulos acadêmicos, ou no cumprimento de uma escala de domingo. Ele ensinava para transformar vidas. Porque é isso que a palavra faz, queridos. Havia uma grande diferença da forma que Cristo ensinava e os mestres, os escribas, os fariseus do seu tempo ensinavam. Penso que era dessa forma que Paulo estava advertindo Timóteo a ensinar. E é dessa forma que Deus nos chama para ensinar, seja onde for, queridos. No discipulado, no EBD, pequeno grupo, a gente não tem pequeno grupo, mas nas esferas mais diversas da igreja. Amar a palavra de Deus. E veja, eu não estou fazendo uma crítica, mas estou te levando a uma reflexão. Amar a palavra de Deus, queridos, é muito mais do que pegar uma revista de EBD e ler às pressas no sábado à noite ou no domingo da manhã, para despejar um monte de informação na igreja, queridos. Eu sei que a vida é corrida, mas amar a palavra de Deus é preparar uma boa aula dentro do conhecimento que nos fornece, que nós temos, das ferramentas que nós temos, e nós abrirmos a Bíblia, como nós vimos hoje pela manhã, e falar, uau, como é olhar Eclesiastes? Como é viver essa vida debaixo do sol? Se Deus te chamou para ensinar a Bíblia, para pregar a Bíblia, aplique-se no texto, leia o texto, entenda o contexto, pesquise, busque se aprofundar, tire dúvidas, porque nós estamos falando do livro que é inspirado por Deus e que beneficia aqueles que estão nos ouvindo. Mas há uma terceira e última lição que eu quero destacar. A Escritura é o meio que Deus usa para nos levar à maturidade. Paulo conclui dizendo sobre o propósito das Escrituras, ele diz assim, para que o homem de Deus seja apto e plenamente aprovado para toda boa obra. Paulo adverte Timóteo de que para ser um cristão adequado e competente nas coisas de Deus, precisa haver um comprometimento sério com o estudo das Escrituras. A Escritura é o meio que Deus usa para levar Timóteo, para levar cada um de nós à maturidade. A palavra apto e plenamente aprovada, no seu sentido original, traz a ideia de algo completo. Ou seja, as Escrituras existem para nos completar. Nós somos incompletos sem a provisão, sem o suprimento de Deus. Quem aqui está com fome? Pode levantar a mão porque eu estou. Vocês percebem que sempre falo de domingo à noite eu estou com fome, né? É porque eu trago a Daísa para o ensaio 4 horas. Então eu terminei de almoçar, veio para a igreja, eu estou com fome no horário que eu estou pregando. Mas estamos com fome. Você vai dormir sem comer se você está com fome?
Você vai comer alguma coisinha. Que a gente tenha essa mesma fome pelas Escrituras, querido. Para ser completo. Para que a gente valorize. E para que a gente cresça. O ensino bíblico, ele existe para a formação espiritual. Para a construção do caráter. A Escritura vai trabalhando em nossa vida de tal forma que o nosso caráter vai sendo completado com a perfeição que existe em Cristo. E assim em Cristo, nós estaremos preparados para toda boa obra. Conhecimento da palavra de Deus, queridos, nos leva a uma mudança de vida. Uma vida de obediência. O Espírito que habita em nós, trabalha em nossos corações, para nos ensinar as verdades espirituais e ter uma mente cristã formada pela palavra. Eu gosto de uma expressão, já devo ter citado aqui, de Agostinho, que ele diz assim: a minha consciência, Senhor, não duvida, antes tem certeza que te amo. Feriste meu coração com a tua palavra. E desde então eu te amei. Eu oro para que o Espírito Santo continue nos moldando, para que possamos alcançar a maturidade e que a nossa vida seja mais eficaz para Jesus Cristo. Minha pergunta para você, queridos, é o quanto da palavra de Deus tem ferido, no sentido de mexer com a sua vida, com o seu coração. Sabe, queridos, quantos é triste a realidade que eu vou contar para vocês hoje. Eu dou aula em seminário desde 2019. E converso, tenho amigos que dão aula em seminários. E sabe o que esse falta de comprometimento com a palavra de Deus tem feito hoje? Ausência de alunos no seminário. Alguns têm se mantido de pé, é verdade, mas a gente precisa orar por um despertar de um amor da palavra de Deus, queridos. De jovens, ou de pessoas de meia idade, ou de terceira idade, que olham e falam assim: eu preciso me comprometer mais. Eu quero conhecer mais. Eu quero viver mais. Eu quero me dedicar mais. Eu quero me doar mais. Eu quero investir mais. Não tenho nada contra o YouTuber. As grandes reflexões, os grandes podcasts que tem ali, não tenho nada contra isso, é edificante, queridos. Mas não vale mais do que você pegar um livro que te ajuda a manusear a palavra. Nós precisamos orar por isso. Nós precisamos viver isso. E começa onde, queridos? Aqui. Começa lá em casa. Quando o pai e uma mãe amam as palavras e demonstram isso para os seus filhos. E aí ele chega na igreja sedento pela palavra, e ele vê o seu professor de EBD cheio de energia para expor a palavra. Ele vem na igreja, as músicas cantadas são palavra, a igreja vive a palavra, ele fala: uau, eu quero aprender mais essa palavra. Isso aqui não me completa, eu tenho dúvida disso. E a gente vai e envia para o seminário. A gente ordena para o ministério, porque a gente com sede da palavra, queridos. Como tem faltado isso em nossos dias? Essa vivência de olhar para o que Paulo está dizendo. Fala, continua naquilo que você aprendeu desde criança. Ela é inspirada por Deus, ela sofreu a influência do Espírito Santo de Deus, ela é útil para que o homem de Deus seja apto e plenamente aprovado para toda boa obra. Não é o tempo de vida cristã, não é o currículo ministerial, é a palavra. A gente precisa viver isso, queridos. Me lembro, eu dou aula em escola bíblica dominical desde a minha juventude, porque na adolescência eu me desviei. E eu me lembro, numa igreja pequena, abrindo a palavra, dando aula para os adolescentes, e depois casei e fui para Jandira, chegando em Jandira, dando aula para os jovens. E um dia alguém olhou para mim e falou: Bruno, você dá uma boa aula, mas você precisa melhorar, cara.
Está aqui, ó. Você precisa ter uma Bíblia de estudo. Está aqui, você precisa ter esse livro para te ajudar a compreender os livros assim. Você precisa desse livro aqui. E a gente vai ficando apto para ensinar, para pegar a palavra, queridos. E como eu sou grato por pessoas que não passaram a mão na minha cabeça, na minha infância, para a gente viver esse processo de poder na minha imperfeição, porque eu não sou perfeito, mas de amar a palavra, de querer viver a palavra e de expor a palavra. Que Deus, com a sua graça, continue chamando homens e mulheres para o ensino da palavra. Com mentes atentas, com convicções firmadas nas Escrituras e com aptidão para ensinar, para expor as Escrituras e que leve a Igreja de Cristo Jesus à maturidade cristã. Eu quero concluir nos lembrando que nós precisamos urgentemente nos atentar para essa mensagem de Paulo. Nós não podemos abrir mão do Evangelho. Nós não podemos melhorar a palavra. Nós não podemos fazer qualquer outra coisa com a palavra. O que nós devemos fazer é pregar e ensinar a palavra. Nós precisamos, assim como Timóteo, continuar ensinando que se deve crer na Bíblia como sopro de Deus, como influência sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Que a palavra se materializou de forma escrita, inspirada. Essa palavra se materializou em carne, em Jesus. A João 1,14, aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória, glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade, trazendo salvação para todos aqueles que nele crêem. E que a mensagem central das Escrituras é a história de Deus, é o relato da busca dele por nós, o projeto da salvação de Deus em Jesus, que nos livra da condenação do pecado e nos coloca em relacionamento novamente com Deus. O conhecimento da palavra de Deus, queridos, deve nos levar a uma mudança de vida. A Bíblia é a palavra de Deus que deve mexer com o nosso intelecto, com as nossas emoções, vontade, com o nosso coração, deve gerar mudança de vida. E eu quero que você saia daqui com essas 3 verdades que sustentam a importância de uma igreja bíblica, de uma igreja que ensina a palavra de Deus. A Escritura tem autoridade divina. A Escritura beneficia aqueles que a estudam. E a Escritura é o meio que usa para nos levar à maturidade. Se a minha alma teme o amanhã e o coração não vê teu cuidado, se eu não consigo ouvir a tua voz, ainda assim confiarei.